Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Você está no nosso programa Terapia de Copa, onde eu estou usando esse tempo, esse momento de Copa do Mundo e esse assunto para que a gente possa tirar alguma meditação e transpor para a nossa vida e tirar algum aprendizado, né? E também, é claro, talvez de algum modo eu também consiga cuidar ou curar os seus traumas com Copa do Mundo e o Brasil que vem nos últimos anos sendo eliminados com, né, agora igualado o maior jejum sem ganhar uma Copa do Mundo, tá? Vamos lá. Dito isso, o que eu pensei aqui? Quando eu pensei o programa, eu falei, vou fazer uns 4 episódios apenas, né? Então eu montei um roteiro, montei alguns temas. Tanto é que para quem perdeu o primeiro Terapia de Copa, vai aqui no canal que a gente fala um pouco sobre alinhar a expectativa com a realidade. E pensei assim, bom, esses aqui são os temas, esses aqui são os 4 ou 5 episódios, e é isso, vou gravar e pronto. Só que eu decidi fazer o seguinte, eu descartei um pouco isso e esperei acontecer o jogo do Brasil, para que talvez eu tivesse algum outro feeling em algum outro momento e aproveitasse, né, algum assunto que viesse a repercutir e pegasse esse assunto e trouxesse aqui para a Terapia de Copa. Então, dito isso, eu estou gravando isso pós o empate do Brasil na estreia contra a seleção marroquina, tá? Para poder pegar exatamente esse feeling. Talvez a gente faça isso. Agora o Brasil joga no sábado, né? Se não me engano, sábado agora, o Brasil vai jogar. E aí, posteriormente, eu gravo mais outro vídeo sábado não, sexta-feira. E depois eu gravo outro vídeo pegando um pouco da repercussão. E o que aconteceu? O Brasil estreia com a seleção marroquina. Para quem não sabe e não acompanha o mundo de futebol, isso significa o quê? Marrocos não é uma seleção de tradição dentro de Copa do Mundo, não é uma seleção que vai muito longe, mas na última Copa foi semifinalista. E isso significa muita coisa, tem um projeto muito bom, tem uma seleção muito boa. Então, Marrocos virou, né, uma seleção que vai competir dentro de uma Copa do Mundo. Ela não tem uma tradição e tradição também não entra dentro de campo, a verdade é essa. Mas tem um bom projeto, bom trabalho. Então, empatar com a seleção marroquina é estranho, porque a gente tem 5 Copas e os caras não tem nenhuma, fica essa história, mas o que importa é o jogo jogado. E a seleção marroquina é uma boa seleção, e das últimas estreias da Copa do Mundo, essa foi com certeza, pelo menos das que eu vi, eu posso garantir com certeza que foi a estreia mais difícil que o Brasil teve. E outra, para quem também às vezes não acompanha o futebol é maravilhoso, ou os esportes coletivos são maravilhosos, porque tudo pode acontecer. E às vezes nem sempre o mais favorito, ou até o melhor, não vence. Pode acontecer isso. Estatisticamente, a gente pode observar que o melhor time, ele vai vencer mais vezes, né? Ele não vai ser derrotado tantas vezes assim. Mas nem sempre acontece. E essa é a parte interessante. Só que é o seguinte, o Brasil, quando ele entra com a seleção marroquina, ele não foi também o melhor em campo. Não foi. O Brasil empata com a seleção marroquina de uma forma assim, que o empate foi quase uma vitória, entende? Para quem não entende futebol, ou não acompanha futebol, não gosta, enfim. Eu quero explicar isso. O Brasil joga contra a seleção marroquina e quando ele empatou, foi quase uma vitória, porque poderia ter perdido esse jogo, porque a seleção marroquina foi superior ao Brasil em boa parte do tempo do jogo, principalmente os 25 minutos iniciais. Poderia ter encaixapado uma carroçada em cima do Brasil, e ainda bem que não aconteceu. Mas vamos lá. E aí depois, qual foi a discussão que as pessoas acentuaram, seja na internet, comentaristas, seja essas observações? Que havia vários jogadores jogaram mal, mas tinha um jogador em especial que talvez tenha jogado pior do que todos os outros, assim, nada funcionou para ele. Naquele dia, nada funcionou. E no banco de reserva tinha um jogador que tem um certo tipo de estrela, né? Ou seja, ele entrou em outros jogos, se não fez gol, ele ao menos gerou condições de gol para os seus companheiros. E aí, a conversa girou muito em torno disso, que o técnico acabou não fazendo a substituição, que as pessoas, inclusive eu também gostaria de ter visto, não fez essa substituição e isso gerou um pouco de estranheza. O Brasil não perdeu, mas também não venceu e ficou estranho. E aquele cara que ficou jogando lá o tempo inteiro, jogou e não jogou quase nada. Nada de bem. Jogou os 90 minutos, mas não jogou bem. E aí me lembrou do que exatamente? Tem um termo que eu não vejo muito usar no futebol, eu vejo isso em outros esportes coletivos, mas no futebol, dentro do meio assim, eu não vejo as pessoas falando, que é um termo chamado assim, perdoe a pronúncia de inglês, mas é win condition.
tá? Win condition, que significa basicamente condição de vitória. Condição de vitória. O que significa isso? Quando você vai entrar, principalmente em jogos coletivos, ou seja, que você tem um time, tem uma equipe, e você vai jogar contra outra equipe, dentro de uma partida ou dentro de um campeonato, você precisa conhecer as suas condições de vitória. Estão entendendo? Então você vai jogar um jogo, uma partida contra um adversário, ou um campeonato, e dentro desse campeonato ou daquele adversário específico, você tem uma ou mais de uma ou a melhor condição de vitória. E você precisa conhecê-las e buscar executar essa condição de vitória. Me lembrou disso porque exatamente essa é a crítica das pessoas. Olha, né, tem um jogador que, no caso, vou dar nomes, né, o Rafinha, né, parece que foi a passeio, ficou correndo para lá e para cá, mas nada resolveu. E tinha o Endrick, que é um garoto, é novo, eu sei, mas ele entrou em outras partidas, fez gol ou colocou os seus jogadores em condição de gol. E isso é uma ideia de condição de vitória. Então, ao substituir esse jogador, as nossas condições de vitória iam aparecer ou seria mais possível de aparecer ou até vencer o jogo. Como eu falei, esse termo entre as pessoas não é utilizado, tá? Mas eu me lembrei porque tem outros jogos coletivos, principalmente jogos eletrônicos, que se fala muito disso, né? Da condição de vitória. Você tem que saber qual é a sua condição de vitória e executá-la. Tá, muito bem. E o que isso aplica para a nossa vida? Curiosamente, isso tem tudo a ver com a nossa vida e nosso dia a dia. Tudo a ver. Porque a gente não pode entrar no nosso dia, nossa vida mesmo, sem saber quais são as nossas condições de vitórias para determinadas coisas que nós vamos realizar, fazer, as nossas tarefas ou as nossas responsabilidades. A gente precisa conhecer basicamente quais são as melhores estratégias para executar alguma coisa em nossas vidas. Seja de forma mais ampla, seja um projeto de vida, ou seja até o dia a dia. Que é inclusive aqui que eu quero trazer para a sua reflexão. Eu não quero que você pense na sua vida inteira, numa abstração muito grande. Fica muito grande. Eu quero um bloquinho menor. O menor bloco que a gente pode pensar aqui seria um dia. Um dia. O seu dia. No seu dia, você tem várias responsabilidades. O que eu estou chamando de responsabilidade aqui são coisas que você precisa fazer. Tem coisas que, se você não fizer, não podem deixar de ser feitas. Basicamente isso. Então, você tem um trabalho, você tem algumas coisas dentro de casa para fazer, algumas responsabilidades, levar filho para a escola, fazer não sei o quê, enfim. Tudo isso. Você tem responsabilidades. E dentro dessas suas responsabilidades e das demais coisas que aparecer, você precisa conhecer o que eu estou chamando aqui de suas condições de vitórias para cada coisa que você vai executar. Ou seja, qual é a melhor forma ou a melhor estratégia para executar isso aqui que eu preciso fazer. Curiosamente, né? Eu fiz uma análise um tempo desse atrás. Faz muito tempo, tá? Acho que faz um bom tempo atrás. Que eu estava levantando, acho que, músicas brasileiras, né? De território brasileiro, de cantores brasileiros, que elas apelam para essa coisa de que a vida não precisa muito de estratégia, a gente não pode pensar muito no que vai acontecer no dia de amanhã, sei lá. Eu me lembro, tem várias músicas que eu levantei, foi várias mesmo, mas eu me lembro muito daquela famosa música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E não é uma crítica aqui à música, tá? Entenda bem, estou apresentando que, subentendido, existe uma crítica, ou não uma crítica, mas também um alerta de que, olha, é melhor fazer o seguinte: talvez a vida engessada, você pensando de forma milimétrica, qual é o próximo passo a ser feito, essa vida engessada ela não é legal. É melhor fazer o seguinte: vai pro outro extremo, né? Deixa a vida te levar. Tem muitas coisas que não dependem de você, então deixa a vida te levar, vamos ver onde que a vida vai te levar. Mas isso aqui também é um absurdo. Tanto um extremo, como engessar sua vida também, e às vezes você está marcando até os minutos, né, os segundos, e pensando em cada passo, né, engessar sua vida, um bloquinho de estrutura assim que não muda, e também talvez uma certa, como que eu posso dizer, não é
irresponsabilidade. Eu acho que a melhor palavra, uma irresponsabilidade, você também não pensar nas coisas que precisam ser feitas e deixa a vida levar. Você vai fazendo conforme a vida for tocando, né? Vai levando com a barriga. Esses dois extremos, eles são perigosos. Tá? Eles são perigosos. Eu sei. Não é para engessar. Inclusive, o que eu tô falando aqui, essa estratégia, é buscar um meio termo disso. De você conhecer quais são as melhores formas de executar aquilo que você precisa fazer no seu dia a dia. Tá? Tem uma série de tarefas que você precisa fazer no dia a dia e existe a melhor forma possível de fazer aquelas tarefas. É simples de fazer? Não. Não é. Eu acho que porque aqui tem a graça. Inclusive, assim, porque esportes, jogos coletivos, Copa do Mundo, essas coisas elas encantam muito, porque é legal, porque tem umas... Não é simples de encontrar as suas condições de vitórias e executá-las. E é por isso que é tão valoroso torcer e se alegrar com as vitórias, porque você conseguiu executar a melhor forma possível para vencer aquele jogo, aquela partida, aquele campeonato. Ao mesmo tempo que isso é para nossas vidas. Quando a gente conhece, a gente não pode ficar só a vida me leva e vambora. Não pode ficar assim. A gente precisa conhecer a nós mesmos, as nossas vidas, a nossa história, a história daqueles que estão ao nosso redor, as responsabilidades minhas e as das pessoas que estão ao meu redor, as responsabilidades que cabem apenas a mim, as responsabilidades compartilhadas, as responsabilidades dos outros, as atividades que eu preciso realizar no meu dia a dia. Eu preciso conhecer. Eu já disse, eu acho que eu nunca disse aqui no canal. Eu acho que eu disse só no nosso programa terapêutico, A Navegação. Inclusive é excelente. Na descrição desse vídeo aqui tem um link para que você queira participar na próxima turma da navegação. Você se inscreva que a gente entra em contato com vocês para vocês participarem da nova turma da navegação, que tá maravilhoso. Lá eu trato exatamente esses problemas assim, mais gerais, e é quase uma terapia em grupo, né, digamos assim. Mas é tudo gravado, aqui você assiste as reflexões e é quase uma terapia de grupo, né? E aí, lá na navegação, eu já disse que, e já ensinei que parte da vida, o ser humano, ele é o único animal, assim, pelo menos no planeta que a gente tem aqui, ele é capaz de abstrair, conhecer coisas diferentes e fazer abstrações e tem uma forma diferente, ele tem uma racionalidade que as outras coisas desse talvez do universo não tenham, talvez. Eu digo talvez porque eu não conheço o universo inteiro, mas o planeta pelo menos a gente conhece. E essas coisas elas não têm essa racionalidade. E quanto mais a gente executa essa função que existe em nós, mais seres humanos nós somos e mais felizes seremos também. Então a gente precisa conhecer. A gente não pode deixar levar as coisas com a barriga. Precisamos conhecer. Não quero levar até o extremo de ficar engessado. Eu quero só tirar você dessa... não pensar na vida e ver as coisas acontecerem para que, olha só, tem a melhor forma possível para você executar as suas responsabilidades e conhecer elas e encaixar esse quebra-cabeça na sua vida. Pensa na Copa do Mundo. Não importa apenas você ver os seus jogadores, o seu material humano, a melhor forma tática. Você tem que olhar para outro time também e ver as condições de vitória do outro, para você inibir as condições de vitória do outro, para que você fortaleça as suas condições de vitória. Estratégia, toda essa estratégia, isso que é riquíssimo, isso que é maravilhoso. E isso deve ser aplicado na sua vida também. Conhecer as suas tarefas, seu dia a dia. E aí, lembra? Eu não estou falando da vida inteira. Eu estou falando de um bloquinho chamado dia. É muito provável que as suas segunda-feiras sejam quase sempre a mesma coisa, que as suas terças-feiras sejam quase as mesmas coisas, quartas e quintas e sextas, sábados e domingos. Pouca coisa muda nesses dias. Isso significa que você já está dentro de uma rotina já mais pré-estabelecida. E poucas surpresas. Eu já falei que eu não acredito muito em surpresas, né? Mas poucas surpresas vão interferir no seu dia a dia. Ou seja, se existe uma certa estabilidade, você pode conhecer também as melhores formas de executar as suas tarefas e responsabilidades no dia a dia. É simples de entender. É desafiador fazer. A graça de viver, sabe? Eu ia usar uma palavra aqui, mas não sei se tem crianças ouvindo, né? Então, aquilo da vida, entende? Aquilo da vida é isso. É você conhecer a si,
as suas tarefas, os outros, e fazer a melhor forma, executar a melhor forma de alcançar os melhores resultados. Nossa, é maravilhoso. É o que eu estou chamando de condição de vitória, né? As suas pequenas condições de vitórias. Né? Qual é a sua pequena condição de vitória para ir numa academia, de fazer um café da manhã, de educar um filho, de ter um bom relacionamento com o seu marido, com a sua esposa? Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é lindo. Isso aqui é satisfatório demais. E aqui está a boa parte da nossa felicidade, sabe? Nesse quebra-cabeça, esse quebra-cabeça que nós temos, encaixar as coisas. Isso aqui é uma delícia, isso aqui é maravilhoso. E se você deseja ajuda para isso, né, para ser auxiliado, inclusive, não precisa fazer sozinho. Você pode ser auxiliado por alguém que vai escutar a sua história, vai escutar a sua vida, vai entender você e vai te auxiliar a encaixar esse quebra-cabeça. Por que não encaixar essa peça aqui? Por que não encaixar aquela ali? Por que não tira essa peça de cá? Por que não? E isso é o que a terapia individual vai fazer para você. E se você quer ser atendido por mim, tem um formulário aqui embaixo onde você vai preencher e você vai receber uma consulta 0800 online comigo e eu posso te ajudar. Eu tenho certeza disso, tá bom? Olha, é isso a reflexão de hoje. Então, na semana que vem, na segunda-feira que vem, a gente lança mais um episódio de Terapia de Copa. Eu vou esperar o resultado do Brasil e Haiti, né? E a gente depois entra aqui com alguma outra reflexão, ou eu trago aquilo que eu já tinha preparado, ou se surgir mais algum insight, mais uma meditação, reflexão, a gente coloca aqui para jogo, tá bom? Um grande abraço, não deixe de curtir, compartilhar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e preencha os formulários aqui, tanto para navegação e tanto para a terapia 0800, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.